eu tenho um crush e ele é um negão lindo, maravilhoso. Mas não conta pro meu marido, viu? Olá, varões e varoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma pessoa fantástica, um ícone da nossa história brasileira, um negro que libertou vários escravos. Pertence à nossa história e fez um papel assim fantástico. Você já sabe de quem eu estou falando? Sabe? É esse mesmo, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou Luiz Gama, para os íntimos, assim como eu. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Ele nasceu dia 21 de junho de 1830, filho de uma mãe negra, porém livre, e o pai, um branco fidalgo que veio de lá de Portugal. Devido a uma dívida de jogo, o pai do Luiz Gama vendeu ele para um comerciante. Olha só as ideias desse pai desgraçado. Mano, tem demência? E aí, por ele ser baiano, e naquela época os baianos eram vistos como insubordinados, o comerciante que pegou ele não conseguiu vender. Então, simplesmente pegou Luiz Gama e levou ele para o interior de São Paulo, no município de Limeira, onde lá tinha uma fazenda. E ele viveu ali até os 17 anos, que foi quando apareceu um hóspede lá nessa fazenda, ensinou Luiz Gama a ler. E ele assim, inteligentíssimo, assim que aprendeu a ler, ele já começou a escrever. Ele viu que as coisas não estavam certas pelo fato dele saber que a mãe dele era uma escrava livre e ele tinha sido livre, então não era certo ele ali permanecer escravo. Então, aos 18 anos, ele fugiu de Limeira e foi morar em São Paulo, na capital. E lá, ele se alistou na força pública da província. Pessoal do Charme Dance, do Black Music. É isso aí, ó. Aos 20 anos, ele casou com Claudina Gama, onde eles tiveram um filho. Ele tentou ingressar no curso de Direito no Largo São Francisco, porém, tanta discriminação dos professores quanto dos alunos fez com que ele não ingressasse de fato no curso de Direito, mas ele assistiu como ouvinte, onde ele conseguiu adquirir vários conhecimentos que ajudaram no seu futuro. Em 1864, junto com o ilustrador Ângelo Agostinho, eles inauguraram a imprensa ilustrativa chamada Diabo Coxo. Eu achei muito interessante porque eles usavam de ilustrações sobre o cotidiano e sobre o que estava acontecendo no meio político para informar as pessoas iletradas, ou seja, aqueles que não sabiam ler, sobre o que estava acontecendo no momento. Então, aquelas ilustrações ajudaram muito para divulgar o que estava acontecendo naquela época. Depois de um tempo, ele também fundou outros jornais, mas esse foi o que eu achei mais interessante. Luiz Gama sempre esteve envolvido em movimentos contra a escravidão e ele foi líder da mocidade abolicionista republicana. Nos tribunais, a sua oratória era perfeita. O seu conhecimento jurídico fazia todo mundo ficar impressionado com a desenvoltura de como ele falava e como ele usava as palavras. Ele defendia não só aquelas pessoas que vinham das fazendas, mas também aquelas pessoas que viam no navio negreiro após a lei de 1850, que proibia que navios negreiros chegassem ao Brasil, porém não era respeitada. Então essas pessoas chegavam, vamos dizer assim, de uma maneira ilegal. E como Luiz Gama sabia dessa lei, e ele lutava para que essas pessoas fossem libertas. Porque assim, embora quando a gente pensa, né, em abolição da escravidão, não foi um processo assim muito rápido. Teve a lei do ventre livre, teve a lei igual essa que eu acabei de mencionar, que não era permitido mais chegar navio negreiro. Foram vários processos até vir a Lei Áurea, que aí libertou todos os escravos. Então vocês conseguem entender porque eu acho o Luiz Gama fantástico. Ele era autodidata, ele
era liberal, ele defendia os negros contra a escravidão, ele conseguiu libertar mais de 500 cativos da época. Para mim, é uma pessoa fantástica. Ele pertencia à maçonaria, onde a maçonaria também ajudava ele nesse trabalho para poder liberar os escravos. É um ícone da nossa história. Eu acho ele fantástico. Para mim, ele que deveria ser lembrado no Dia da Consciência Negra. Faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo perigoso, principalmente para mim, e faço por minha própria conta. Raul Pompeia era um escritor brasileiro que descreveu o Luiz Gama em uma biografia, na qual ele dizia o seguinte: não sei que grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade, uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação, como quem pede esmola. Outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera um bárbaro senhor. Outros, inúmeros. E Luiz Gama os recebia a todos com sua aspereza afável e atraente, e a todos satisfazia, praticando as más angélicas ações por entre uma saraivada de grossas pilhérias de velho sargento. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, outro a liberdade, alguns um conselho fortificante. E Luiz Gama fazia tudo, libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma candeia iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sobra de lucro. E, por essa filosofia, empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo o que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Devido ao diabetes, Luiz Gama morreu em 1882, mas ele deixou várias obras e ele foi reconhecido muito tempo depois devido aos seus feitos. Na internet você ainda consegue encontrar alguns poemas que ele escrevia, alguns artigos de jornais, tem muita coisa assim que dá para encontrar. Tem um livro que fala sobre ele que se chama Luz de Luiz por uma terra sem reis e sem escravidão. Aí fala bastante sobre a história dele, se você ficou curioso para saber um pouco mais. Mesmo sem formação, em 2015 ele recebeu pela Ordem dos Advogados o título de advogado. Como demorou! E em 2018 que ele veio receber o título de patrono da abolição da escravidão. Olha só quanto tempo demorou. Muito lento para receber esses títulos. Mesmo que a abolição da escravidão tenha acabado, a gente sabe que a discriminação racial ainda não acabou. As pessoas negras ainda sofrem muito neste país devido a vários fatores, desde desemprego, educação, saúde e tantas outras coisas. Por exemplo, 56% da população brasileira se considera negra. Mesmo assim, conseguimos perceber que a quantidade de negros que se encontra no Congresso, na política, são bem reduzidos. E dentro dessa população gigantesca, a grande maioria das pessoas que utilizam o SUS é negros. E olha só que interessante, uma matéria mostra que o Covid matou mais pessoas negras do que brancas. Mas aí eu fiquei pensando, será que é cor de pele? Ou se é porque a grande maioria das pessoas negras utilizam o SUS? E a gente sabe da precariedade que é o SUS. Entre outros fatos também, a grande maioria das pessoas que utilizam as escolas públicas também são negras. E, coincidentemente, a maior parcela das pessoas desempregadas são negras. Quase 64% dos desempregados são negros. E entre os informais, a grande maioria dessas pessoas são negras. E o número de homicídio de pessoas negras e pardas é 3 vezes maior do que o número de homicídio entre os brancos. Ou seja, olhando nesse parâmetro aqui geral, podemos concluir que o negro tem deficiência na saúde, na educação e na segurança. Ele não consegue ter esses serviços com uma certa qualidade. Enquanto isso, o branco, o rico, ele tem saúde privada, educação privada e muitas vezes ele tem segurança privada. Então, o que o governo fornece a eles é muito pouco. Nada, 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 eu não estou
Então, se você parar para pensar numa escravidão moderna na que vivemos hoje, podemos dizer que o governo, de uma certa maneira, ele está escravizando essas pessoas mais pobres quando ele obriga essas pessoas a dar 6 meses do seu trabalho através de impostos. Não acho nada mais escravizante do que isso. Não tem como você sair disso. Você tem que pagar metade do seu ano para entregar para um político. Outra maneira também que o governo acaba escravizando as pessoas mais pobres e as pessoas negras, enfim, é quando ele favorece monopólios, onde não consegue ter uma concorrência para que essas pessoas consigam pagar mais barato pelos seus serviços. Então, hoje em dia, nós temos uma escravidão de uma maneira mais moderna. Todo esse aparato de burocracia, de dificuldade para se empreender, faz com que essas pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis e elas tenham muita dificuldade para ter uma vida digna. Como eu disse, o governo fornece a eles saúde, educação e segurança de péssima qualidade, mesmo ele trabalhando 6 meses para poder pagar por esse serviço. E nós vimos que não está resolvendo. Querendo ou não, a elite, a Casa Grande, se chama Brasília. E lá está os senhores, que lá chicoteia todo mundo. Então esse é o grande problema. E que surjam outros, como Luiz Gama, que tentem libertar esse povo, que continua escravo dos seus senhores, trabalhando muito para pagar serviços ruins e de péssima qualidade. Não estou falando também que todo serviço público é ruim. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas sofrem com um serviço público monopolizado. Então, para que essas pessoas se sintam livres dessas amarras e consigam ter mais o seu dinheiro para eles decidirem o que eles possam fazer. Só vamos conseguir essa liberdade se todos lutarem para ter liberdade. Spartans, lay down your weapons! Come and get them! Quanto mais poder você der para um governo, quanto mais dinheiro você der para o governo, você vai continuar com serviços ruins e sem o dinheiro. Então se livre desse relacionamento abusivo e vá defender a liberdade. E vá defender que o governo tome menos do seu dinheiro. Não entregue tudo para o governo, pelo amor de Deus. E tem aquela frase da Harriet Tubman: libertei 1000 escravos e teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, pense aí, será que você ainda não é escravo? E lembre-se, hoje a Casa Grande é Brasília, é o governo. São esses os representantes da Casa Grande. E hoje eu vou deixar um texto do próprio Luiz Gama, que é o seguinte: em nós, até a cor é um defeito. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. E essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Ai, eu sou apaixonada por essa criatura. Eu sou aquela pessoa assim, fã de carteirinha de Luiz Gama, por todas as suas características. Só de pensar que ele era livre, de repente se tornou escravo, lutou, conseguiu a liberdade novamente, foi ali, autodidata, aprendeu um pouco sobre o direito, libertou seus irmãos escravos, e é uma criatura assim que quase não se fala na história, né? Então pesquise aí, você vai ver, você vai gostar um pouco da história. Tem muito mais coisa que eu não pude contar tudo nesse vídeo, então vai ler. Então, menos zumbi e mais Luiz Gama. E por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e não se esqueça que nós estamos lá no Facebook, no Instagram, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!